Olá, estamos aqui mais uma vez com o conteúdo da disciplina de método clínico, conteúdo de semiologia médica, hoje para falar das principais síndromes vasculares. Nós vamos abordar, entre as síndromes vasculares, as doenças arteriais, venosas e do sistema linfático. Em relação às principais síndromes arteriais, a gente vai destacar aquelas que têm um padrão de isquemia aguda arterial para diferenciar daquelas que têm um padrão mais de isquemia crônica. Nesse sentido, a gente trata a isquemia aguda como aquela onde a gente tem uma interrupção do sangue rápida para determinado segmento do corpo. Na maior parte das vezes, essas isquemias estão relacionadas à embolia arterial. Mas a gente também pode ter o padrão de trombose arterial, de traumas arteriais, a dissecção aguda da aorta e a ligadura inadvertida de alguma artéria. A gente vai abordar cada um desses temas no decorrer da aula. Em relação às síndromes isquêmicas crônicas, essas já têm uma tendência de um aparecimento mais insidioso, com diminuição progressiva da irrigação sanguínea para aquele tecido, para aquele território, e essa redução ou oclusão do lume da artéria normalmente estão envolvidos com aterosclerose, arterites ou shunts artérios venosos. Na síndrome isquêmica, a clínica principal, independente da forma das agudas ou crônicas, vai depender da área que a gente está comprometendo, em qual área está acontecendo essa falta de irrigação adequada. E as síndromes miocárdicas a gente já abordou quando a gente falou de doença cardíaca. Hoje a gente vai abordar especialmente síndrome isquêmica dos membros e síndrome cerebral e síndrome intestinal ficam, na verdade, para uma sequência desse conteúdo. Então, focando hoje especialmente em síndrome isquêmica dos membros. Nas síndromes isquêmicas, voltando só para membro inferior, o principal sintoma que vai trazer o paciente para uma consulta médica é o sintoma dor. E essa dor tem um padrão típico de claudicação intermitente, que a gente já comentou anteriormente nas aulas de avaliação do sistema vascular, onde o paciente caminha por um determinado período, começa a ter dor porque esse tecido periférico, o músculo da perna, exige uma demanda maior de sangue, que não está sendo fornecido de forma adequada, então o indivíduo interrompe a caminhada por dor. Depois de um tempo, em pé mesmo, o fluxo sanguíneo melhora para o membro inferior, progressivamente ele vai aliviando a dor e volta a caminhar. Mais uma vez, depois de um tempo de caminhada, membro solicita mais sangue, sangue que não chega de forma adequada, dor recidiva. E assim o paciente vai interrompendo de tempos em tempos a caminhada no padrão que a gente chama de claudicação intermitente. A dor, como é a dor de fluxo arterial, indo para o membro inferior, ela sempre vai ter uma tendência de melhora quando o membro está pendente, porque eu melhoro também na ação da gravidade o fluxo sanguíneo em direção aos membros inferiores. Do ponto de vista de alterações do exame físico, a gente tem várias alterações que são bastante expressivas e que denotam essa progressão de diminuição de fluxo sanguíneo para os membros inferiores. Entre elas, vale ressaltar algumas alterações tróficas, onde eu diminuo a pilificação, onde a pele fica com a tendência mais atrófica, afilada. Esse membro tende a ter palidez e é mais frio do que o membro contralateral. Os pulsos, obviamente, das artérias estão diminuídos, porque eu diminuo o fluxo para esses vasos, e eu tendo a ter aquele padrão de hiperemia reativa. Depois que eu elevo esse membro e diminuo o fluxo para ele, quando esse membro é colocado em repouso para baixo, a rede capilar dele extremamente dilatada, recebe uma grande quantidade de sangue e ele acaba ficando hiperemiado. A gente vai mostrar também isso em foto daqui a pouco. E ainda temos a avaliação do índice tornozelo-braço. A gente sabe que normalmente a pressão arterial é um pouco maior no membro inferior em relação ao membro superior. Nesse paciente que tem um fluxo sanguíneo diminuído para a perna, o inverso acontece. Então, enquanto o normal é a pressão na perna maior que no braço, no paciente com insuficiência arterial, eu vou evoluir com a pressão da perna menor do que a do braço e esse índice, então, vai gerar um resultado menor do que 1. Aqui a gente tem um membro bastante típico desse padrão de insuficiência arterial. Eu tenho o padrão de lesão trófica, eu vejo uma perna com uma pele extremamente afilada, atrófica, ausência de pilificação nesses pés,
As unhas com padrão do que a gente chama de onicogrifose, são unhas bastante espessadas. E quando a gente olha os dois membros, esse membro hiperemiado, na verdade, ele está vivendo aquela fase de hiperemia reacional que a gente comentou. Nesse teste da hiperemia reacional, no primeiro momento você eleva os dois membros. O membro isquêmico, ele recebe menos sangue e fica mais pálido. Mas nesse momento em que esse tecido recebe menos sangue, eu tenho para compensar uma grande vasodilatação da microcirculação. E quando essa perna desce e eu volto a irrigar esse membro que antes estava mais isquêmico, essa microcirculação se engurgita de sangue e passa então a estar hiperêmica, que é o que a gente vê no pé embaixo, comparado com o pé contralateral desse paciente. Quando a gente fala de doença isquêmica especificamente crônica, a gente vai ter 3 padrões para avaliar em relação à caracterização dessa doença crônica isquêmica. Primeiro, a gente vê o grau do comprometimento da artéria. Quanto mais grave é o comprometimento da artéria, obviamente, maior vai ser a isquemia e a manifestação clínica naquele membro inferior. Avaliamos também a localização da lesão, porque, obviamente, a repercussão isquêmica vai se dar mais abaixo daquele ponto onde a gente tinha o ponto de obstrução da artéria. E, por último, a gente também tem que levar em consideração o desenvolvimento da circulação arterial. Quanto mais crônico é esse processo de obstrução do fluxo sanguíneo, mais tempo eu tenho para esse tecido criar estímulo de neoangiogênese e fazer vasos de circulação colateral que mantenham um fluxo sanguíneo para aquele membro, mesmo estando com a sua artéria principal bloqueada. Então, a rede de colateral pode diminuir a intensidade das manifestações clínicas e quanto mais lenta é a progressão, mais tempo eu tenho para desenvolvimento, então, dessa rede de colaterais. Quando a gente avalia o paciente com dor crônica, a gente precisa de investigar os principais sinais e sintomas que fazem parte desse processo de isquemia. A dor, a gente já comentou, é a dor típica do padrão de claudicação, onde o paciente tem dor a um tempo de caminhada, essa dor alivia quando ele para de pé e depois volta a piorar. Os músculos que são mal irrigados é um tecido que tende a evoluir com atrofia, eu tenho queda de pelos, a onicogrifose, que a gente já ressaltou naquela foto anterior. E se a isquemia é grave, eu começo a evoluir para feridas isquêmicas com formação de úlceras, principalmente nas áreas mais distais, peringueais, nas bordas dos pés, até a evolução para gangrena dos dedos dos pés, que obviamente é uma evolução de manifestação de maior gravidade, de uma doença com avanço maior. Aqui a gente tem algumas fotos para mostrar esse padrão. O que a gente está vendo aqui é, mais uma vez, a unha com onicogrifose, é uma unha bastante espessada, e aqui, nesse dedo, a gente consegue ver melhor uma lesão, começando uma úlcera por isquemia dessa região. Nessa outra foto, a gente tem uma manifestação mais grave, mais uma vez, a onicogrifose. Lembrando que a onicogrifose não é manifestação exclusiva de doença isquêmica, mas é comum quando eu tenho uma vascularização ineficaz para esse membro. E aqui, além da onicogrifose, eu tenho esse dedo que está evoluindo com gangrena. Então, obviamente, uma lesão de maior gravidade, de maior repercussão clínica. Aqui a gente vai tentar mostrar o que habitualmente a gente tem na sequência. O paciente, num primeiro momento, ele é praticamente assintomático, não tem nenhuma alteração evidente, mas à medida que a doença progride, ele passa de assintomático para aquele padrão de claudicação intermitente, onde na caminhada ele começa a interromper por percepção de dor na perna. Essa claudicação pode ser leve, ou seja, ele pode precisar de caminhar muito para começar a claudicar. Pode ser uma claudicação moderada, onde ele precisa de caminhar menores distâncias e já sentir dor. E uma claudicação muito grave, quando qualquer pequena caminhada ele já começa então a perceber a sensação dolorosa. Ele pode evoluir finalmente para um quadro de dor mesmo em repouso. Obviamente, isso denota uma maior gravidade da doença. E, em última análise, ele começa a progredir para uma isquemia tão grave que as lesões tróficas começam a aparecer.
esse paciente então começa a ter lesão tecidual permanente e essa lesão tecidual acaba evoluindo com manifestações das úlceras isquêmicas que denotam a gravidade final dessa doença. Separando agora, quando eu tenho um quadro agudo, a gente estava falando mais da isquemia lenta e progressiva do membro inferior, e agora a gente vai abordar mais um quadro de isquemia aguda. Quando essa manifestação é uma manifestação de dor aguda do membro inferior, eu tenho, além das manifestações habituais de diminuição de pulso, palidez, tudo que a gente comentou, a gente vai ter também lesão isquêmica do nervo periférico. E essa lesão do nervo leva tanto a manifestação motora, mas principalmente manifestação de sensibilidade, uma dor mais intensa nesse membro pela lesão do sistema nervoso. Eu tenho ainda uma tendência de uma contratura muscular intensa por causa dessa isquemia do músculo. Essa contratura também é muito dolorosa e eu passo a ter o aparecimento de bolhas, que são bolhas por áreas de necrose tecidual. Quando eu tenho essa isquemia aguda, então, a tendência, na enorme maioria dos casos, acima dos 70%, a gente tem um quadro de dor como principal manifestação. Essa dor é de instalação súbita e eu tenho a tendência de ter parestesia pela lesão do nervo, como a gente comentou. A dor é uma dor em constrição muito forte que leva à incapacidade funcional. Eu não consigo caminhar, eu não consigo movimentar essa perna adequadamente, porque a dor é muito intensa e me faz essa incapacidade funcional. Quanto mais rede de circulação colateral, quanto mais esse membro tem uma irrigação suplementar, não só daquela artéria que estava evoluindo com isquemia, mas de outras artérias que conseguem manter a irrigação do membro abaixo do ponto obstruído, obviamente menor vai ser a intensidade da manifestação. Lembrando que na doença aguda, como esse fenômeno pode ser um fenômeno embólico, um vaso que era sadio e recebeu um êmbolo que viajou, por exemplo, vindo do átrio esquerdo, se descolou e foi até o membro inferior, nesses casos eu tendo a não ter uma rede de colateral bem desenvolvida. A rede de colateral acontece quando eu tenho um processo de evolução crônico. Então aqui nem sempre eu tenho esse papel da rede de colateral bem desenvolvida. E se essa dor é muito intensa, se o quadro isquêmico é muito intenso, eu posso ter um quadro de choque neurogênico pela própria dor intensa como manifestação neurovegetativa desse quadro de isquemia aguda. No exame físico, o que a gente vai valorizar nesse paciente? Bem, ele tem comprometimento do sistema nervoso periférico, isso se dá pela perda de sensibilidade térmica, tátil e dolorosa e a perda de movimento pela lesão desse nervo. Eu tenho alteração da coloração da pele, obviamente evoluindo com a palidez intensa pelo bloqueio do fluxo sanguíneo, eu deixo de irrigar aquele membro que fica extremamente pálido, abaixo do ponto da obstrução. E quando essa isquemia é grave, o tecido começa a evoluir para uma fase de necrose, eu deixo de ter só palidez para ter uma fase de cianose, que é indicação, então, de uma doença isquêmica muito grave. Eu também tenho diminuição da temperatura, obviamente, abaixo do ponto da obstrução da artéria e na região mais distal, onde a irrigação é ainda pior, essa hipotermia também tende a ser ainda pior. Tem uma contratura muscular intensa, essa contratura muscular tem o epônimo de Volkmann, mas tirando o epônimo, nós vamos lembrar que isso é uma contratura muscular bastante intensa, isso é extremamente doloroso e leva a uma incapacidade de mobilização com muita dor à palpação. As bolhas e flictemas, que são áreas correspondentes de isquemia muito grave, com necrose tecidual, eu vou ter áreas cianóticas com formação dessas bolhas e, por último, a avaliação dos pulsos periféricos que vão estar diminuídos distais ao ponto de obstrução. Lembrando que, se é uma obstrução de um vaso de forma aguda, por um êmbolo, por exemplo, eu posso ter uma diminuição em virtude de um espasmo arterial, já que eu sinto que o fluxo está ruim para aquela região, eu faço um espasmo reacional e todo o membro passa a ter realmente um fluxo diminuído, mesmo acima do ponto da obstrução. Aqui alguns exemplos em fotos, A gente tem um pé extremamente pálido,
certamente com um bloqueio do fluxo sanguíneo significativo para essa região, e aqui a formação de uma bolha por uma área de necrose tecidual distal, certamente associado a uma gravidade muito grande de bloqueio de fluxo sanguíneo. Vamos falar um pouquinho, a gente falou das grandes síndromes, mas vamos falar de que doenças habitualmente podem causar essas síndromes, né? Aqui no desenho acima, a gente tem um padrão típico da formação da placa de ateroma, que vai cobrindo a artéria, e essa placa vai obstruindo progressivamente o fluxo arterial. Essa é das principais doenças que a gente tem para a formação da síndrome arterial. Então, a placa de ateroma é uma das situações que leva à aterosclerose, uma esclerose do vaso, um endurecimento dessa artéria. Quais são as causas principais da arteriosclerose? A aterosclerose, a formação da placa de ateroma, é uma das situações que levam a este endurecimento. Na prática, é a condição mais comum, é a formação de placa de acúmulo de colesterol, que com o passar do tempo acaba evoluindo para calcificação, e isso então é a principal causa de enrijecimento desse vaso. A gente tem a mediasclerose senil de Monkenberg, que é uma forma também de estreitamento e endurecimento desse vaso, comum nos idosos. A gente tem esclerose senil também dos grandes vasos, que agora endurece vasos de maior calibre. A gente tem arterioloesclerose, que acontece eventualmente em pacientes com hipertensão arterial, assim como a gente tem também a microangiopatia diabética, que acontece no portador diabético aí com lesão de pequenos vasos na microangiopatia diabética, que é bastante importante nessa população de pacientes. Além da endurecimento da artéria pela arteriosclerose, a gente vai ter os processos de inflamação da artéria, as arterites. Dentre as arterites, as que chamam atenção pela sua significância e prevalência, a gente tem a ortite sifilítica, a tromboangeite, que é bastante frequente também, a arterite temporal, a arterite primária da aorta, que é a arterite Takayasu, a poliarterite nodosa e endarterites por processos infecciosos, especialmente bacterianos. Falando da tromboangeite obliterante, ela é bastante frequente, aí eu gosto de chamar a atenção nessa foto, que ela traduz muito o que a gente tem, né? A tromboangeite obliterante, ela é intimamente associada ao hábito de fumar, e aqui a gente vê um paciente que tem lesão com necrose isquêmica dos dedos pela tromboangeite obliterante, mas o vício do tabaco é tão grande que ele, com dor, com isquemia, com necrose de dedo, ele está ali mantendo o seu tabagismo. Esse é o padrão clássico da tromboangeite obliterante. E o que a gente tem, então, na tromboangeite obliterante? Eu tenho um processo inflamatório das artérias, que são artérias de pequena e médio calibre. Esse processo inflamatório, ele é em bloco, ele não envolve só a artéria, ele vai envolver também veia e nervo. É uma doença prevalente em jovens, o que preocupa a gente, porque são pacientes ainda em fase produtiva da vida, que acabam evoluindo com lesões isquêmicas graves e, frequentemente, eles são amputados por doenças isquêmicas. Então, são pessoas que perdem muito precocemente capacidade funcional. É mais comum no homem do que na mulher e, mais uma vez, comentando, intimamente relacionado ao tabagismo. A tromboangeite obliterante, ela vai pegar, então, todas as camadas das artérias. Eu tenho lesão do endotélio, que progride para adesão de plaqueta, formação de trombo, e isso vai fazendo obstrução gradativa. Eu tenho circulação colateral, mas às vezes a circulação colateral não dá conta do recado, porque o processo inflamatório é intenso e progride de forma rápida, de forma que o membro acaba evoluindo realmente com isquemia, por mais que eu possa formar alguma rede de colateral. O processo também acaba cometendo veias, como a gente comentou, então tem um processo inflamatório venoso também, que pode gerar dor e processo com aspecto de flebite, uma dor superficial, a palpação dessa veia, e esse processo de inflamação venosa, ele pode migrar em diferentes fases de evolução dessa doença. E eu também tenho acometimento, finalmente, do nervo. A artéria é o principal
a principal estrutura lesada, mas veia e nervo também são acometidos e o acometimento do nervo, obviamente, agrava ainda mais o sintoma doloroso que a gente já tem presente pela própria doença isquêmica. Outra doença vascular arterial importante para a gente discutir, que acaba causando parte daquelas síndromes isquêmicas que a gente comentou, são os aneurismas. Esses aneurismas podem ser congênitos, indivíduos que nascem com má formação e formam aneurisma, ou os aneurismas adquiridos, que são mais frequentes no nosso meio, e muitos desses aneurismas, eles vêm associados ao adoecimento da artéria, a arteriosclerose, ou então ao processo inflamatório da artéria com a arterite. E eu posso ter aneurismas também com padrão traumático. Aqui no esquema, a gente tem um desenho que mostra uma formação de aneurisma da artéria aorta, logo abaixo da saída das artérias renais, e aqui um esquema mostrando a formação desse aneurisma com uma dilatação do vaso e a formação de uma área aneurismática dilatada desse vaso. O aneurisma, ele pode ter diversas manifestações clínicas e essa manifestação clínica vai variar, obviamente, de acordo com o vaso que ele está acometendo. Então, se eu tenho aneurisma acometendo artéria cerebral, eu vou ter hemorragia subaracnoide, eu vou ter lesão dentro do cérebro. Se eu tenho aneurisma da crosta da aorta, eu posso ter, inclusive, sinais e sintomas relacionados à própria compressão do aumento dessa massa aneurismática. Então, a estrutura comprimida pode ser o laringeu recorrente, levando a sensação de rouquidão, pode ser obstrução de traqueia ou de brônquios, levando a percepção de dispneia, de tosse, e pode ser, inclusive, obstrução esofágica, levando a sensação de disfagia, de dificuldade de deglutição adequada. Os aneurismas abdominais, na maioria das vezes, são assintomáticos e eles podem ser percebidos, às vezes, ao exame físico como uma palpação de massa pulsátil nesse abdômen. A expansão do aneurisma de forma mais aguda é que leva à percepção de dor abdominal mais intensa e essa expansão pode evoluir, inclusive, com a ruptura do aneurisma, um aneurisma roto, que obviamente é uma situação de extrema gravidade. Nessa situação, eu tendo a ter dor, principalmente irradiada para a dor na região lombar, lembrando que a aorta é um órgão posterior, então a irradiação lombar é bastante frequente nessa situação. Se esse aneurisma rompe para dentro de uma víscera oca, para dentro de alça intestinal, eu posso ter como manifestação o sangramento digestivo, ou hematêmese, ou melena, e obviamente evoluindo com choque hemorrágico, porque esse sangramento acaba levando grande perda sanguínea e o choque é frequente nas situações de ruptura de aneurisma. Aqui a gente tem um desenho que ajuda um pouquinho a gente entender melhor a história da ruptura do aneurisma. A gente tem vários tipos de dilatação aneurismática e nessa situação aqui, o que a gente vê é uma dilatação secular, que o endotélio rompe e o fluxo sanguíneo entra para dentro dessa região subendotelial, fazendo uma dissecção desse aneurisma, e essa dissecção do aneurisma pode, pelo aumento do fluxo para essa região, levar então à ruptura aneurismática. Esse aneurisma dissecante é frequente principalmente na região da crosta da aorta, onde o fluxo turbulento saindo do coração traumatiza com a parede da crosta da aorta e facilmente faz fissura nesse endotélio, podendo então levar à dissecção dessa região do aneurisma. Essa é uma situação, obviamente, de muita gravidade nesse contexto clínico. Esse aneurisma, que acontece especialmente então na crosta da aorta, ele vai levar a dor intensa, e essa dor intensa muitas vezes ela é confundida com a dor do infarto agudo do miocárdio. É importante porque são dores torácicas de situações clínicas muito graves e que têm que ser, obviamente, diagnosticadas de forma adequada. O tratamento de um aneurisma dissecante é muito diferente do tratamento do infarto agudo do miocárdio. Numa situação eu tenho trombose da artéria coronariana e uso medicações anticoagulantes, trombolíticas. Aqui, se eu usar uma medicação que é pró-sangramento, eu obviamente vou piorar muito a condição desse paciente e aumentar o seu risco.
Nas imagens a gente vai ter o papel clássico daquele duplo canal, já que eu tenho a aorta e a parte ao redor do aneurisma dissecado formando dois canais aparentes e um estreitamento do fluxo da própria aorta e dos ramos relacionados a ela. Isso é mais comum nos pacientes hipertensos, onde o fluxo sanguíneo nessa região da crosta da aorta tem, obviamente, uma pressão de fluxo maior contra a parede da aorta e a evolução para a formação desse aneurisma fica mais fácil nessa condição. Terminamos as síndromes arteriais e as principais doenças arteriais. Vamos falar um pouquinho agora sobre síndromes venosas. Em relação às síndromes venosas, as duas situações que são mais frequentes para a gente discutir são a formação das varizes dos membros inferiores e trombose venosa, que está intimamente relacionado às próprias varizes dos membros inferiores. Essas varizes acontecem mais frequentemente em mulheres, especialmente em mulheres acima dos 40 anos de idade, e tem forte tendência genética. É muito comum a gente ter essa percepção de tendência familiar realmente na maior incidência de varizes. É óbvio que isso não é só uma condição hereditária. As varizes também têm relação com condição ocupacional, o paciente que trabalha muito tempo em pé, o paciente que não tem um repouso e uma drenagem venosa adequada, o paciente que é mais sedentário e não usa a musculatura da panturrilha para fazer um bom bombeamento de retorno venoso. Então, várias situações favorecem a formação das varizes, mas a questão genética é muito forte e principalmente em mulheres acima dos 40 anos de idade. O problema maior das varizes é que tardiamente ela pode ter várias complicações, formando o eczema, a formação da dermatite ocre, a tromboflebite pelo processo inflamatório desses vasos alterados anatomicamente, dermatofibrose, anquilose tibiotársica e a formação de úlceras venosas. A gente vai mostrar um pouquinho de cada uma dessas situações na sequência. Em relação à trombose venosa, a gente tem um quadro agudo, intensamente doloroso, também vamos abordar isso com mais cuidado daqui a pouco, e o problema é que, além da trombose da sua fase aguda ter uma gravidade, uma morbidade bastante significativa, quando o paciente sai dessa fase, ele ainda tem uma fase secundária, sequelar, que a gente chama de síndrome pós-trombótica. Também vamos abordar esse tema daqui a pouco. As varizes, então, são alterações dos vasos. Aqui a gente tem uma foto onde mostra bem claramente essas dilatações varicosas do sistema venoso. Então, essas veias muito dilatadas, elas vão acontecendo por tudo aquilo que a gente falou, por todas aquelas condições que acabam favorecendo a formação das varizes, e elas são, então, permanentemente dilatadas. Essa é uma lesão sequelar. E eu tenho, então, alteração das paredes e das válvulas dessas veias, que levam, obviamente, a um fluxo alterado. Ao invés de eu ter um fluxo sempre do membro inferior em direção ao retorno venoso cardíaco, quando eu perco a característica dessas veias dilatadas, principalmente com destruição valvar, eu estimulo o retorno venoso ao coração, mas quando esse sangue tem uma certa estase por falta da caminhada, por falta do massejamento da musculatura da panturrilha, o fluxo tende a refluir de volta para a perna, para os pés, já que eu não tenho as válvulas para sustentar e impedir esse retorno. Eu posso ter varizes formadas primariamente, essas são mais frequentes, onde eu tenho essa tendência genética como contribuição maior. Além da frequência genética, da hereditariedade, eu tenho postura, o indivíduo que tem muito tempo em posição de ortostatismo e maior pressão sanguínea para as veias dos membros inferiores, e também questão hormonal, por isso mais frequente na mulher e especialmente mais frequente em mulheres multíparas, aquelas que tiveram várias gestações, também têm uma tendência maior a formar essas dilatações varicosas mais frequentemente. As varizes também podem ser secundárias, e a primeira que preocupa bastante a gente são as varizes secundárias depois de um quadro de trombose venosa profunda, como eu comentei anteriormente. Então, na síndrome pós-trombótica, uma das complicações são as formações de varizes exuberantes. E nesse caso, a formação dessas varizes pela trombose vem numa sequência lógica de evolução.
onde inicialmente eu tenho a interrupção do fluxo pelo trombo, eu aumento progressivamente a pressão dentro dessa veia e levo a uma insuficiência das válvulas, tanto da veia cometida pela trombose profunda, como pelo aumento da pressão, eu também levo a uma insuficiência das válvulas das veias perfurantes. Isso faz com que eu tenha um refluxo do sangue do sistema venoso profundo para o sistema venoso superficial, fazendo então aquela dilatação aparente das varizes mais superficiais. E eu tenho também a possibilidade de varizes secundárias quando eu tenho fístulas arteriovenosas, onde eu conecto então artérias a veias e obviamente essa veia que recebe diretamente a pressão da artéria sem passar pela microcirculação, pela rede capilar, esse sangue chega da artéria para a veia com a pressão muito maior e isso acaba levando a dilatação importante e lesão dessas veias também. No exame físico, a gente vai ter algumas manifestações que chamam mais a atenção da gente. Então vamos mostrar aqui primeiro o que a gente procura, né? Além do paciente na anamnese ter a queixa de dor, no exame físico eu vou ter edema, as manchas da pele, a dermatofibrose, formação de úlceras, o risco de infecção, de erisipela, celulite de repetição e o risco também de sangramento por ruptura de um vaso desse. Aqui a gente tem algumas fotos ilustrando esse processo. O que a gente tem aqui nessa primeira foto é o que a gente chama de dermatofibrose. Esse paciente certamente evoluiu com um processo inflamatório crônico de repetição, com formação de úlceras, infecção repetida nessa região, e o processo inflamatório cicatricial acabou estreitando a parte distal do membro inferior, fazendo o que a gente chama de dermatofibrose. É nítido também, nessa mesma região, que eu tenho uma coloração de pele diferente. A mesma coloração que eu vejo aqui nessa altura da perna desse indivíduo. Isso é o que a gente chama de dermatite ocre. Isso acontece por extravasamento progressivo de pequena quantidade de sangue e essas hemácias degradadas por macrófago nessa região tecidual acabam gerando depósito de pigmento férrico que vai fazendo a tonalidade da pele mudar. Isso a gente chama de dermatite ocre. Aqui embaixo a gente tem um processo inflamatório que pode, por exemplo, estar associado a uma complicação por trombose aguda dessa perna ou por infecção desse membro. O diagnóstico diferencial aí de um processo inflamatório infeccioso e de um processo inflamatório por trombose é bastante importante para a gente nesse contexto. Obviamente, se é uma infecção, eu vou ter manifestação sistêmica que lembra infecção, febre, taquicardia, enquanto se o processo é um processo de trombose, eu vou ter também manifestações específicas com um empastamento e um edema característico da trombose, que a gente vai mostrar também daqui a pouco. E aqui uma outra manifestação bastante grave dessa insuficiência venosa, que é a formação da úlcera venosa. A gente já comentou na aula anterior, onde a gente fala sobre exame físico do aparelho vascular, que a úlcera venosa caracteristicamente acontece na região perimalleolar interna. Essa região perimalleolar interna, ela tem veias perfurantes que mais frequentemente são insuficientes e fazem com que esse tecido tenha uma tendência à formação de ulcerações mais fáceis. Então, frequentemente, as úlceras venosas vão acontecer nessa região do maléolo interno. Em relação à trombose venosa, o que a gente tem é um processo onde eu tenho a formação aguda de um coágulo e esse coágulo obstrui, então, o vaso sanguíneo. Essa coagulação intravenosa do sangue faz com que a veia perca a sua capacidade funcional e impeça, então, adequadamente o retorno venoso, que é o que a gente vê aqui no esquema. Junto da válvula, a gente tem um processo de formação de trombo e, obviamente, o fluxo sanguíneo para essa região fica prejudicado. E, para fazer trombose, a gente conhece aquela velha tríade de Virchow, que é fundamental para causar um fenômeno protrombótico. Então, o que eu tenho quando eu falo em tríade de Virchow para formar esse processo de aumento de risco do trombo? Bem, os fatores que induzem a formação de um coágulo dentro do vaso
estão associados a três formas principais. Uma delas é o dano do próprio vaso, e aí quando a gente tem uma variz, uma veia danificada, o fluxo sanguíneo por esse vaso, obviamente, não é linear e adequado, e isso aumenta o risco, então, de formação de trombo nessa região. Eu tenho também um indivíduo que, às vezes, tem um vaso bom, mas ele tem uma maior tendência pró-coagulante, ele tem um distúrbio que favorece a coagulação, como, por exemplo, o simples fato de usar anticoncepcional hormonal ou o próprio tabagismo, que são fatores pró-coagulantes. E, por último, eu posso ter um indivíduo com uma imobilidade maior, que diminui a contração de panturrilha, que favorece, então, ao retorno venoso. Esse paciente mais imóvel, que não tem um retorno venoso adequado, com acúmulo de sangue nessa região, ele acaba podendo formar também mais facilmente o trombo. Então, quando a gente junta esses três fatores importantes, eu tenho um grande risco de formação de trombose venosa. E a prevenção deve ser feita, obviamente, contrapondo essas três condições. Aqui a gente junta as três condições e mostra que, isoladamente, cada uma delas faz risco de trombose, tanto na hipercoagulabilidade, quanto na estase do paciente que está imobilizado, por exemplo, num pós-operatório, um paciente hospitalizado, que não deambula de forma adequada, quanto no paciente que tem lesão endotelial. Essas três situações aumentam o risco isoladamente de trombose. Mas se eu junto duas dessas situações, o meu risco aumenta. Isoladamente, cada uma delas representa um risco médio. Quando eu junto, isoladamente, cada uma delas tem um risco baixo. Quando eu junto dois fatores, eu passo a ter um risco médio. E se eu junto os três fatores, numa condição onde eu tenho as três situações de risco unidas, eu certamente passo a ter um alto risco de evolução para trombose venosa. E o que pode, então, atrapalhar a tríade de Virchow para fazer tríade de Virchow evoluir para trombose venosa? Bem, a gente pode ter trauma, que faz o paciente ficar mais acamado, mais imóvel. A gente pode ter intervenção cirúrgica, que também exige repouso no pós-operatório. A gente pode ter desidratação, onde o indivíduo fica hemoconcentrado e essa hemoconcentração acaba favorecendo uma maior estase de sangue e maior proximidade ali das células, formando trombos mais facilmente. A insuficiência cardíaca, que também está associado à estase, a um sangue mais parado, difícil retorno para o coração a partir do sistema venoso. O DPOC, que tem dois fatores aí que podem associar. O indivíduo tem o tabagismo, ele tem hiperglobulia, ele tem aumento de quantidade de hemácias estimulados pela hipoxemia crônica do paciente com DPOC, e ele ainda tem o processo de tendência à insuficiência cardíaca direita, a uma maior estase que dificulta, então, no corpo pulmonar também o retorno venoso. Então, essa estase do DPOC também piora. A gente vê, então, no DPOC uma situação de grande risco para a formação de trombose venosa. E uma das coisas que pode complicar a evolução do paciente com DPOC é, a partir de trombose venosa, ele evoluir para uma embolia pulmonar. Então, essa é uma situação de vigilância, de complicação frequente nesses pacientes. Eu também tenho paciente com acidente vascular cerebral, contando como fator de risco para alterar a tríade de Virchow, já que esse paciente tende a ficar mais imóvel, diminui, obviamente, a atividade desse indivíduo. O câncer, ele pode causar também alteração da tríade de Virchow, especialmente por fatores pró-coagulantes. Quando a gente tem câncer, a gente tem um estado pró-trombótico, por próprias citocinas associadas à neoplasia, que aumentam também o risco de trombose e alteram essa tríade de Virchow, ou estimulam os fatores da tríade de Virchow. Doenças trombofílicas, pacientes que têm deficiências de fatores de coagulação, que têm alterações na cascata de coagulação, que direcionam para uma protrombose. Esses pacientes, obviamente, alteram a tríade de Virchow e aumentam o seu risco. Estado de choque, onde o paciente chocado tem um fluxo diminuído para a periferia, isso aumenta risco de trombose.
o uso de anticoncepcional, que a gente já falou, do fator hormonal. O fator hormonal é importante tanto para a formação de dano vascular, quanto como efeito protrombótico. As hiperlipidemias, né, alterações de hiperviscosidade por grandes níveis de triglicérides, de lípides no sangue, também tem efeito procoagulante. Compressão venosa por dano do vaso, o tabagismo, que a gente já comentou como fator procoagulante, e, finalmente, indivíduos com viagens prolongadas. É muito importante a gente ter cuidado com o nosso paciente quando ele vai viajar, principalmente se ele tem alguns desses diversos outros fatores de risco e vai ser submetido a uma viagem prolongada. Esse indivíduo tem que ser orientado a tomar alguns cuidados, como, por exemplo, de tempo em tempo levantar, massagear a panturrilha, movimentar os pés. Ele tem que ser estimulado a sair da cadeira, seja em viagem de avião, seja em viagem de ônibus, de carro. Ele tem que sair um pouquinho e tem que tentar manipular um pouquinho o membro inferior para impedir essa tendência, então, do acúmulo da estase de sangue importante. Em algumas situações onde ele tem fatores de risco bastante significativos e está viajando, o ideal é que esse paciente seja orientado, inclusive, a usar uma droga anticoagulante, a usar uma droga que impeça de forma mais firme a formação desses trombos nessa região. Na manifestação clínica, eu vou ter algumas formas mais importantes desse paciente que evolui com trombose venosa. O que a gente vê na prática e o que chama mais atenção é o paciente que tem um trombo que marca um trombo localizado. É aquele paciente que faz uma trombose de panturrilha, a panturrilha está dolorosa, aumentada de volume, empastada. Esse paciente tem a doença localizada. Eu tenho um paciente também que tem uma doença que a gente chama de indeterminada. Ele tem nenhum sintoma local, mas ele tem suspeita porque ele tem fator de risco, como, por exemplo, um paciente que está num pós-operatório, que está acamado depois de uma cirurgia de fratura de fêmur, e começa a evoluir com febre, taquicardia, taquipneia. Eu suspeito, inclusive, às vezes, de embolia pulmonar. Mas eu não tenho um ponto de trombose venosa profunda identificado. Então, esse indivíduo tem alta suspeita de trombose venosa profunda, mas eu não consigo determinar qual é o local dessa trombose. E, por último, aquele indivíduo, às vezes, que a gente faz o diagnóstico da trombose profunda depois que ele faz embolia pulmonar. Então, ele é parecido com indeterminado. Eu não tenho localização, eu não acho uma trombose clínica aparente, mas se ele fez embolia pulmonar, em algum ponto do sistema venoso, ele formou coágulo. Então, ele tem uma trombose venosa em algum local do corpo e eu tenho que buscar por isso. Em relação à manifestação clínica, vamos falar então especificamente daquele paciente que tem trombose, mas uma trombose com manifestação localizada, aquele paciente que tem dor na panturrilha pela trombose com manifestação clínica definida. Esse paciente, então, ele pode ter várias manifestações que me direcionam para esse diagnóstico. Entre as manifestações, a gente começa falando daquela que é a mais exuberante, que é a presença de dor. Essa dor é de intensidade variável e, obviamente, como toda dor, que é um sintoma bastante subjetivo, a intensidade não é o nosso principal parâmetro, mas a dor da trombose tende a ser uma dor habitualmente forte. Chama atenção porque o indivíduo habitualmente, quando ele tem a manifestação típica da dor, ele tem uma dor de início súbito. Essa dor piora quando o indivíduo movimenta, melhora quando ele está em repouso e melhora especialmente quando ele está em repouso com um membro elevado, já que aí eu facilito o retorno venoso desse membro que vive um momento de estase sanguínea e de dor relacionada a isso. Outra manifestação bastante frequente é o edema. Já que eu obstruí a drenagem venosa, eu aumento a estase venosa, aumento a pressão hidrostática nesses capilares e isso faz, obviamente, com que abaixo do ponto da trombose eu tenha a tendência de edema intersticial, que na fase aguda é por aumento de pressão hidrostática abaixo do ponto da trombose e esse aumento de pressão hidrostática faz aquele edema mole. Só que eu tenho que lembrar que esse edema mole, inelástico, abaixo da trombose, pelo extravasamento do líquido do aumento da pressão hidrostática, se junta nesse paciente a um edema inflamatório pela própria trombose. Então, nem sempre eu tenho a característica típica daquele edema mole, porque eu associo um edema inflamatório
do momento da trombose aguda, do processo inflamatório do próprio trombo dentro do vaso. Eu vou ter alterações também da temperatura da pele e da cor da pele. Essa pele, o tecido abaixo do ponto da trombose, ele tende a estar mais frio porque eu tenho habitualmente um vasoespasmo reacional. Eu diminuo o fluxo arterial para aquele ponto onde eu tenho uma trombose do sistema venoso, onde eu tenho um retorno venoso prejudicado. Mas, mais uma vez, são dois fatores que se somam. Eu tenho abaixo do ponto da trombose diminuição da temperatura por diminuição do fluxo. Mas lembrando que a trombose é um fenômeno inflamatório. Então, mais uma vez, se a trombose é extensa, vai predominar o fenômeno inflamatório. Assim como predomina no edema inflamatório um edema duro, vai predominar na alteração aqui da temperatura o calor do processo inflamatório e não a baixa temperatura pelo baixo fluxo. Isso é muito dinâmico e a gente tem que interpretar isso de paciente para paciente. Não existe um padrão exato para todos evoluírem iguais. Vai depender, então, da intensidade, da extensão da trombose, para eu saber como isso vai repercutir em cada paciente. E em relação à alteração de coloração, esse paciente habitualmente tem uma tendência a ter cianose pela estase do sangue venoso nessa região do membro inferior. Aqui algumas manifestações que a gente avalia no exame físico. Se eu tive uma trombose, as minhas veias superficiais vão tender a estar mais dilatadas nesse momento pós-trombose, já que o fluxo sanguíneo pela veia principal profunda está obstruído, esse fluxo é então disseminado pelas perfurantes para as veias superficiais. E as veias superficiais então vão estar nesse momento mais engurgitadas. Outra manifestação que a gente valoriza muito é o sinal de Romans. No sinal de Romans eu tenho na trombose da região da panturrilha, eu tenho então dor na panturrilha, essa panturrilha tem aquele famoso empastamento, é um edema mais endurecido e inflamatório, e quando eu tento fazer dorsiflexão do pé, estimulando o músculo da panturrilha, esse paciente aumenta muito a sensibilidade dolorosa. Então, a dorsiflexão do pé, a sensação dolorosa, sinal de Romans positivo. E por último, o sinal da bandeira, que a gente vê aqui nessas duas pernas. O indivíduo, quando ele tem trombose, pelo próprio empastamento, quando eu mobilizo a panturrilha de um lado e de outro, eu vou ter a panturrilha, onde eu tenho trombose e empastamento, uma menor mobilidade. A gente vê essa panturrilha, o indivíduo apertando, ela não mobiliza tanto quanto a gente vê nessa panturrilha, que ele consegue achatar mais a musculatura. Isso porque a musculatura da perna com trombose está endurecida, está infiltrada por esse edema inflamatório. A tromboflebite é mais uma trombose, só que agora uma trombose de aspecto mais superficial. Na trombose da tromboflebite, eu tenho uma exuberância no exame clínico, como é uma veia muito superficial, eu tenho um processo inflamatório muito superficial e a palpação dessa perna é extremamente dolorosa, porque essa área hiperemiada de uma veia superficial inflamada, ela é bastante nítida. Na trombose profunda, a dor também é intensa, só que eu não palpo de forma adequada a veia dolorosa. Aqui, como o processo é muito superficial, eu vejo a hiperemia no trajeto da veia. Então, a gente vai ter o processo de dor e hiperemia local no trajeto do vaso. Eu consigo identificar esse trajeto do vaso doloroso. E a síndrome pós-trombótica, que a gente já citou anteriormente. Essa é uma situação bastante grave. Então, o indivíduo passa a ter uma hipertensão venosa crônica, porque ele não consegue refluir o sangue adequadamente, porque esse vaso foi obstruído por um trombo, e eu acabo tendo complicações como destruição do aparelho valvar, dilatação definitiva tanto das veias profundas quanto superficiais, e a insuficiência venosa desse indivíduo passa a ser, então, muito mais grave, com complicações tardias bastante importantes. Aqui a gente tem numa foto uma característica de uma perna que vive, então, esse estado pós-trombótico. Além de eu ter aquele padrão de uma pele hiperpigmentada, naquela dermatite ocre, eu tenho uma úlcera venosa. Essa ulceração
marca aí uma doença venosa de maior gravidade, que é bastante característico nos pacientes com síndrome pós-trombótica. Na síndrome pós-trombótica, o que eu tenho então é a trombose num primeiro momento. Essa trombose evolui para reabsorção do trombo em algumas vezes e recanalização da veia. Mas recanalizar essa veia não significa que eu resolvi o problema, porque essa veia está doente, definitivamente doente. Então eu tenho válvulas destruídas, uma alteração na dinâmica circulatória bastante importante e uma modificação no sentido do fluxo sanguíneo, que acaba toda hora que tende a subir no retorno venoso para o coração, ele reflui pela destruição do vaso feita pelo trombo formado. Como complicação dessa alteração importante da dinâmica circulatória, eu vou ter então a presença de dor no membro inferior, uma dor crônica com a sensação de peso nas pernas, porque sempre existe um grau de estase venosa, o edema também, o edema crônico, eu tenho as manchas hipercrômicas de forma bastante nítidas e as úlceras também são bastante frequentes. Aqui só num esquema, né, mostrando que seria um vaso com fluxo normal, um vaso que teve uma trombose venosa profunda, que foi parcialmente recanalizado, mas que obviamente jamais vai retomar a sua condição circulatória habitual. Nessa síndrome pós-trombótica, a gente tem que tentar identificar no paciente a história de uma TVP prévia, porque quando eu tenho o diagnóstico da trombose venosa profunda e depois acompanho esse paciente, eu sei que ele tem um risco de evoluir com síndrome pós-trombótica. Mas nem sempre eu tenho esse fato. Às vezes eu tenho aquela trombose venosa profunda indeterminada, onde eu não tive a manifestação localizada da trombose. Eu não tive clinicamente a dor e a localização que fez o paciente ter o diagnóstico na fase aguda da doença. Então, nessa situação, é muito importante que eu procure, na história clínica e no exame físico desse paciente, dados que me reforcem a possibilidade de que ele tenha tido uma trombose prévia. E isso eu vou buscar, inclusive, por fatores de risco, que ele já tenha sido submetido previamente, para que faça essa trombose antiga. Então, traumatismos importantes, com período de grande restrição de atividade física, de caminhada, cirurgias ortopédicas que aumentam de forma bastante significativa, principalmente, óbvio, cirurgias nos membros inferiores, fratura de fêmur nos idosos, é bastante marcante para o aumento de risco de trombose, mas qualquer cirurgia ou qualquer doença que leve a repouso prolongado deve ser considerada como fator de risco para trombose prévia. Lembrando, óbvio, isso naquele paciente que eu estou vendo hoje com insuficiência venosa grave, que me sugere uma síndrome pós-trombótica, mas que eu não tenho marcadamente esse quadro prévio de diagnóstico da trombose venosa profunda. Terminando síndromes venosas, vamos falar um pouquinho sobre síndromes linfáticas. Quando a gente tem síndrome linfática, a gente tem que lembrar que o sistema linfático, a gente também tem vasos distribuídos em todo o corpo e das principais funções do linfático é reabsorver aquele líquido que fica residual depois do mecanismo de troca ali nos capilares arteriovenosos. Nessas síndromes linfáticas, a gente vai ter doenças que são primárias, ou seja, pacientes que nascem às vezes com má formação do linfático, doenças hereditárias, ou podem ser doenças do linfático que vão evoluindo por lesão primária do linfático sem uma causa secundária. A maior parte das síndromes linfáticas que a gente tem são secundárias, na verdade. Ou por infecção de repetição de pele, essa sem dúvida nenhuma das mais frequentes, aquele paciente que tem erisipela de repetição e acaba evoluindo com destruição do linfático, evolui com edema crônico do membro inferior, nós vamos mostrar fotos que ajudam a gente a entender um pouco melhor isso. O paciente também pós-trombose venosa, que tem uma sobrecarga do sistema linfático muito grande pelo edema crônico, ele também tende a evoluir, então, com essa insuficiência linfática secundária. O paciente que tem filariose, a Volkerelia bancroft, é um agente infeccioso que a gente sabe que agride o sistema linfático e também leva a uma destruição bastante grave com um edema linfático importante. Vamos também mostrar imagens sobre isso. O câncer é uma situação específica porque eu posso ter o câncer tanto acometendo primariamente o sistema linfático, como nos linfomas,
eu posso ter metástase de câncer para o sistema linfático e eu posso ter na terapia do câncer, na linfadenectomia, a retirada de parte dessa drenagem linfática. Em todas essas situações, eu acabo tendo uma drenagem do linfático prejudicada. Posso também ter dano do sistema linfático por trauma, por lesão traumática, assim como eu posso ter da artéria, da veia, eu posso ter do sistema linfático e eu também posso ter dano do sistema vascular linfático por uso de radioterapia em determinadas regiões. Aqui só alguns exemplos de fotos, né? Uma criança que tem um edema linfático importante, uma criança que tem um edema linfático primário por uma doença hereditária. Aqui um edema importante relacionado nitidamente a um processo inflamatório infeccioso. Então aqui a gente tem uma celulite formando pelo processo inflamatório infeccioso acometimento também do linfático. Esse paciente que tende a evoluir com infecções de repetição, desse tipo de infecção de pele, acaba evoluindo com dano definitivo do sistema linfático e evolui então com um edema crônico associado à insuficiência linfática. Aqui a gente tem uma situação do edema linfático pós-trombose venosa profunda, a gente tem mais uma vez a síndrome pós-trombótica e a gente vê nitidamente a diferença de volume de um membro inferior em relação ao outro. Eu tenho um edema crônico e esse edema não é só mais um edema venoso, eu passo também a ter uma sobrecarga do linfático e o edema linfático nessa situação colabora e agrava a evolução do indivíduo. Aqui um edema linfático muito exuberante que chama bastante atenção, uma perna totalmente dismórfica em relação ao habitual e isso numa situação associada à infecção por Burgdorferi Bancroft, na filariose. E por último, a situação das neoplasias, nesse caso uma senhora que tem um aspecto de neoplasia de mama, a gente vê aqui uma mastectomia, ela tem uma mama à esquerda menor do que à direita e quando a gente olha o membro superior esquerdo dela, a gente percebe que ele tem um aumento de volume quando a gente compara ao membro superior, direito, e esse é um edema crônico, porque junto com a mastectomia, pelo acometimento de linfonodos, ela acabou passando por linfadenectomia e por conta disso evoluiu com edema linfático crônico. Bem, era basicamente isso que a gente tinha para falar hoje para vocês em relação às síndromes vasculares. É muito importante que a gente avalie esse contexto da aula de hoje, junto com aquela aula que a gente discute o exame físico do sistema vascular periférico, para que a gente, juntando detalhes do exame físico com a interpretação da história do paciente, a gente consiga então finalizar e chegar aos diagnósticos das principais síndromes do sistema vascular periférico. Muito obrigado e até a próxima.